Bom dia a todos do nono ano A matutino. Vamos pegar o livro de vocês, de língua portuguesa, se ligou na língua e vamos para a página 30, né? Página inicial aí de hoje. Variedades linguísticas. Nós sabemos que o Brasil ele tem uma variedade linguística e essas variedades linguísticas vão de acordo com a história dessa própria nação, né? Da própria língua brasileira, porque quando os portugueses chegaram aqui, já existiam os índios, que já falavam mais de 300 línguas indígenas. Depois, claro, vieram pessoas de outros países, né? Vieram imigrantes. E aí foi se misturando. O português foi se adaptando a outras línguas. O nosso português é um pouquinho diferente do português de Portugal. Variedade linguística. Nos poemas protestos, estudamos nesse capítulo o eu lírico. No poema protesto que estudamos neste capítulo, o eu lírico procura convencer seu interlocutor a agir de uma determinada maneira ou a considerar determinados pontos de vista. A língua é o meio mais comum de interação entre os indivíduos nas relações diárias. Comunicação com familiares, contato com os amigos, atuação no trabalho, além de ser fundamental no desenvolvimento de atividades políticas, culturais e científicas. Nós temos aí o português falado aí de duas maneiras, né? De dois jeitos aí. Nós temos o português brasileiro e o português de Portugal. Né? Vou dar um tempinho aqui para vocês lerem. Aqui, ó. Estou cansado dessa bobagem de amnésia. Como você não para com isso, vai para a cama. Me avise quando quiser falar sério. Que ele pisca para o tigre, né, dele, o amigo, né, o animalzinho de estimação, o brinquedo, amigo dele. Ai, senhor, tem um tigre neste quarto. Aqui ele grita, né? Como vocês verem aqui no balãozinho, todo cheio de pontinha. Grita, indica que o Calvin gritou aí, como se tivesse assustado com medo do tigre. E o pai dele fica, ó, como é que ele fica com a cara. E a segunda tirinha. Estou farto desta palermice da amnésia. Uma vez que não paras com isso, vais para a cama. Chama-me quando quiseres falar a sério. Ele pisca novamente aqui, né, na tirinha. Ai, senhor, está um tigre neste quarto. Aqui ele novamente grita, né, como se tivesse assustado, com medo do tigre, né, como se ele não estivesse reconhecendo o próprio tigre. Como vocês perceberam, a língua portuguesa usada no Brasil difere daquela, né, empregada em Portugal. Embora seja possível compreender o que está sendo dito na tirinha traduzida para os portugueses, notamos particularidades quanto ao vocabulário e as construções sintáticas aqui, né, da primeira tirinha para a segunda tirinha. Né? Caso estivéssemos ouvindo os personagens, também notaríamos diferença de forma como as palavras são pronunciadas. A gente vê, não sei se vocês já ouviram na televisão, um português conversando. O português, na língua portuguesa que ele utiliza, é diferente da nossa, né? Essas particularidades estão relacionadas ao percurso da língua portuguesa nos dois países, né? Apesar de dos colonizadores portugueses terem trazido sua língua para o Brasil, né? Trouxeram a língua para o Brasil, o português, né? E mesmo assim, o português hoje ele é diferenciado do português de Portugal, né? Porque o português brasileiro ele sofreu as influências e essas influências foi causada por diversos fatores, né? Primeiro porque quando os portugueses chegaram aqui já existiam os índios, né? Já tinha o idioma indígena e depois vieram os negros, né? Que foram trazidos para cá para o trabalho escravo,
E aí já vem a língua aí africana, né, se misturando. E teve outros imigrantes que também vieram para cá. Então, existem vários fatores para que a língua portuguesa do Brasil se diferenciasse da língua portuguesa de Portugal. Um pouquinho, nós vamos ler aqui uma carta de Pero Vaz de Caminha, que essa carta ele escreveu e enviou para Dom Manuel, que é o rei de Portugal, né, na época do descobrimento do Brasil. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo, e se alguma coisa provaram, logo lançaram fora. Logo a lançaram fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça. Mal lhe puseram a boca, não gostaram nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes a água em uma albarrada. Não beberam, mal a tomaram na boca, que lavaram e logo a lançaram fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas, acenou que lhas dessem. Folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que daria ouro por aquilo. Isso tomávamos nós assim, por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas, mais o colar, isto não queríamos nós entender, porque não lhe enviamos de dar, não lhe havíamos de dar, perdão. E depois tornou as contas a quem lhes dera. Aqui tem algumas expressões que estão destacadas, né? E aqui abaixo aqui o significado. Caso, fartéis, quer dizer doces, albarrada, jarro, lhas, é a união aí no caso de duas palavras, né? Li mais as. Já não existe essa colocação aqui, né? Essa colocação aqui, essa união. Existem contrações de outros, de pronomes, com artigos, mas não é mais o caso desse aqui. Folgou, né? Brincou, divertiu-se. Lhu, né? Novamente nós temos aqui a união, a contração de duas palavras, né? O pronome e o artigo. Ok. Um pouquinho de história aí. O Brasil foi descoberto por Portugal no ano de 1500. E desde então, com a grande presença dos portugueses nos territórios brasileiros, a língua portuguesa foi se enraizando. Enquanto as línguas indígenas foram aos poucos desaparecendo, uma delas, talvez a que mais influenciou o atual português falado do Brasil, era o Tupinambá, ou Tupi-Guarani, falado pelos índios que habitavam o litoral. Esta língua foi a primeira utilizada como língua geral na colônia, ao lado do português, pois os padres jesuítas que vieram para catequizar os índios estudaram e acabaram difundindo a língua. No ano de 1757, uma previsão real proibiu a utilização do tupi-guarani, época esta em que o português já suplantava esta língua, ficando ali ele,
o português com o título de idioma oficial. Em 1759, os jesuítas foram expulsos e, a partir de então, a língua portuguesa se tornou definitivamente a língua oficial do Brasil, né? Um pouquinho da história da língua portuguesa brasileira e como ela é. Português ou brasileiro, né? Afinal, como é o nosso idioma, né? Como você já sabe, o português não é uma língua original do Brasil, né? Quando os europeus aqui chegaram, encontraram vários povos indígenas que falavam, segundo os pesquisadores, mais de 300 línguas. A língua portuguesa falada no Brasil herdou, no entanto, um vasto vocabulário das línguas indígenas, principalmente no que se diz respeito às denominações da fauna, flora e demais palavras relacionadas à natureza. Os portugueses trouxeram, então, muitos escravos capturados na África para trabalhar nas terras brasileiras, e estes vieram falando diversos dialetos, né? Os quais contribuíram para a construção da nossa língua. Muito do que temos hoje foi herdado das línguas africanas, bem como itens culturais que vieram junto com os escravos e aqui se instalaram. Eu falo português brasileiro. Deste modo, a língua portuguesa falada no Brasil foi se distanciando da língua portuguesa falada em Portugal, pois enquanto aqui a língua recebia as influências dos índios nativos e dos imigrantes africanos, em Portugal a língua recebia a influência do francês, principalmente devido à cultura, educação, etc., que na época era prestigiada na França. Quando a família real veio para o Brasil entre 1808 a 1821, as duas línguas novamente se aproximaram, pois devido à grande quantidade de portugueses nas grandes cidades, a língua foi sofrendo novamente a influência dos mesmos e se parecendo com a língua mãe. O português brasileiro sofreu ainda influências dos espanhóis, holandeses e demais países europeus que invadiram o Brasil após a independência, em 1822. Isso explica o porquê de algumas diferenças de vocabulário e ou sotaques existentes entre algumas regiões do Brasil. Então, você percebe que nas regiões brasileiras, o sotaque, né, é diferenciado de uma região para outra. Comunidade dos países da língua portuguesa. Nós temos aí, no caso aí, algumas comunidades que falam a língua portuguesa. Esse mapa vai indicar algumas regiões que foram comunidades dos países da língua portuguesa, também conhecido como comunidades lusófona, né? Lusófona. Além desses países, né, Macau, na China, e Goa, na Índia, também tem comunidades falantes do português. Aqui nós temos Cabo Verde, Portugal, Guiné-Bissau, Brasil, né? São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Angola, Moçambique, Timor-Leste. Então, aqui, esses lugares aqui, todos eles, o idioma oficial é a língua portuguesa, é o português. Por que a língua sofre variações, né? Nós temos aí as particularidades percebidas no português falado em cada país da comunidade lusófona. Exemplificam o fenômeno da variedade linguística. As línguas variam em função de inúmeros fatores, né? O fator geográfico, relacionado aí às regiões, o fator social, aí no caso aí a sociedade, diferença. O fator histórico. Quando eu coloco fator social, se refere
a sociedade no geral. Temos pessoas que são letradas, que são estudadas, que tem cultura, que estudou, que tem escolarização, tem outras pessoas que não. Então, nós podemos, no caso, fazer fazer essa divisão, né? O fator geográfico, o fator social, o fator histórico. E quando se fala um fator geográfico, né, nós temos aqui uma tirinha, as particularidades percebidas no português falado em cada país da comunidade lusófona, explica o fenômeno de variedades linguísticas, como foi colocado, né? Veja como o chargista Jarbas Soares, conhecido como Jabá, né? Aqui Jarbas Soares, conhecido como Jabá, aproveitou a variedade usada em Minas Gerais para produzir o molho. Não sei se vocês lembram ou se... Né? Houve um período, houve uma época que as pessoas de Minas Gerais estavam dizendo que lá baixava disco, né, voador, ET, extraterrestres, alienígenas, ou seja, passou uma época, passou até na televisão, nos jornais, investigações, aquelas várias colocações da população que viu, teve gente que jurou que viu e que foi abduzido, né, por esses seres, né? E aí, para fazer, no caso aqui, uma variação na linguagem aqui, Jarbas Soares aproveitou essas colocações da época para fazer essa brincadeira aqui, né? Para brincar com a crença popular da população, que colocava que houve um disco voador, né, que pousou em Varginha, tá bem aqui o ET em Varginha, né? Que pousou em Varginha, em Minas Gerais. Então, aqui, ó, em Varginha, ET em Varginha. Aí, o que ele diz, o ET em Varginha? Cafezinho e pão de queijo, por favor. Vocês observam que ele faz uso, ó, que pão de queijo é uma comida típica de Minas Gerais, né? Cafezinho, a forma como ele coloca aí o café no diminutivo, né? Cafezinho. E aqui o homem assustado, né? Morrendo de medo, porque se trata de um ET, né? Nós podemos observar em um estado diferentes variedades, né, linguísticas, quando se compara, né? Se compara a linguagem de um estado a outro, de uma região a outra. Aqui no Maranhão, nós usamos a língua portuguesa de um jeito, né? Da região sul, da região norte. Então, já utilizam a língua portuguesa diferente, né? Em sotaques, algumas expressões usadas aqui, como por exemplo, muriçoca, em outros lugares, como por exemplo, Manaus fala carapanã, tem outros que falam mosquito, tem outros que falam pernilongo. Então, existe essa variedade linguística, né, com relação às regiões. E também tem um fator social, né? No caso aqui, nós temos o fator social. Também é responsável por distinguir variedades linguísticas. A língua varia conforme a idade do falante, o gênero, né, masculino ou feminino, o nível de escolaridade, a profissão, os interesses. Esse aqui é o fator social, né? Porque ele vai de acordo com a idade, vai de acordo com o nível de escolaridade, vai de acordo com a profissão. Aqui nós temos com certeza o quê? Uma fala representando aí um jovem, né? Véi, na boa, até eu mando flip e tu nada, né? Então observe aqui, que aqui ele utiliza aqui, ó, gírias, né? O falante aqui, ele faz uso de gírias. Então aqui nós podemos dizer que é um fator social. Essa imagem, ela tá lá na página 34 do livro de vocês, né? Ao deparar com a palavra véia, a expressão, né, e o modo como ele diz, flip, dá para identificar que o falante aqui é jovem, né, que ele faz parte do grupo de jovens, né, de adolescentes ou jovens, né. E também nós temos a outra situação, que é o fator histórico, né. O fator histórico, você observa que algumas expressões, elas se modificam com o tempo. Vai se modificar
de acordo com a ortografia, né? Nós vamos observar que algumas palavras, com o tempo, elas vão sendo substituídas, como foi colocado lá na carta de Pero Vaz de Caminha, lhas, lhu, né? Lhas, no caso aí, na época, era usado aí a contração do pronome li mais o artigo, né? Que no caso aí, hoje, não se coloca mais, não se faz mais essa contração dessas duas classes de palavras, com relação a essas duas palavras, né? Que é o pronome li e o artigo a ou o artigo o. Vai existir ainda, no caso, contrações de algumas classes gramaticais, como preposição, mais artigo, pronome, mais a preposição, né? Vai existir outras contrações, no caso aí, li mais a, li mais o, não. Então, lá na página 34, vocês vão ver essa imagem aqui, que representa aí uma leitura de um anúncio publicitário, e esse texto, ele é do ano de 1918. Né? Nós estamos em 2021, né? Então, quer dizer que foi já mais de 100 anos, né? Se contar, né? 2021 para 2018, 103 anos, né? 103 anos. Então, tem 103 anos que esse anúncio publicitário foi publicado, né? Foi colocado aí. Então, olha só, vamos ler aqui, ó. Um trampolim modelo. Paralelamente ao inegável desenvolvimento dos esportes em nosso país, olha só como tá a palavra país, olha só como esportes aqui tá igual a língua inglesa mesmo, né? Verifica-se o natural desenvolvimento da nossa indústria nesse ramo de atividade. Ainda agora acaba de construir a firma Prado Peixoto e Cia, né? Que companhia. Desta praça, o sólido e elegante trampolim. Então, olha aqui, ó, gente. Tem paralelamente, observe, o inegável, tá vendo aqui? Desenvolvimento. Olha aqui essa palavra, essa daqui, certo? País, né? Não, se você... eu quero que vocês analisem cada palavra que foi construída aqui, esse texto, esse anúncio publicitário, e conserte, corrija a ortografia, né? Porque essa ortografia aqui, ela era usada em 1918, naquela época. Então, o português aqui, ó, totalmente diferente. Então, aqui a gente observa que nós temos aqui um fator histórico. E esse fator histórico, né, aqui está sendo representado há 100 anos atrás, mas isso não quer dizer que há 10 anos, há 20 anos, também não vamos ter um fator histórico. Por exemplo, as gírias elas se modificam com o tempo. Então, podemos dizer que é um fator histórico também, né? Que ela vai se modificando, algumas vão deixando de ser usadas e vão sendo usadas outras, né? E tem situações também, né? Como o português, algumas expressões que eram usadas há uns 10, 20 anos atrás, que hoje já não se coloca, já não se usa mais, né? Além da formalidade, né, incomum nos anúncios publicitários atuais, o texto revela regras de ortografia que hoje já não são válidas, né? No caso aqui, nós temos expressões que não estão corretas, palavras aqui escritas que não estão corretas de acordo com a língua portuguesa de hoje, porque o português ele vai sofrendo várias modificações. Temos as reformas ortográficas. A última reforma ortográfica no Brasil foi em 2008, né? A partir de janeiro de 2009 começou a se usar a nova ortografia. E os livros didáticos, a partir de 2010, teriam que já estarem todos corrigidos, né? Já estarem todos com a nova reforma ortográfica. E sempre, nós vamos, cada tempo que passa, sofremos por algumas reformas ortográficas. O objetivo dela é unificar
a língua portuguesa. O português ele não é falado só no Brasil e não só em Portugal. Ele é falado em outros países, né? De outros continentes, né? No mundo. Então, é necessário unificar a língua portuguesa. Mas é claro, né? A escrita dela fica igual, né? Mas a pronúncia vai se diferenciar, sim, com certeza. A variação linguística é um fenômeno que ocorre em todas as línguas. Em todas as línguas, as características de cada falante, como idade, origem, né, geográfica, nível de escolaridade e atividades profissionais de lazer, fazem com que a língua não seja sempre a mesma. Além disso, ela se altera conforme o tempo passa e os falantes vão tendo novas necessidades, né, expressivas. Por isso há essa modificação, né, no fator histórico. Respondo à atividade das páginas 35, 36, 37, 38, 39. Ok, gente? Aguardo a devolutiva segunda-feira. Ok? Obrigada a todos e tenham um bom final de semana, um restante fim de semana, uma ótima sexta-feira santa para vocês. Até a próxima.